6 problemas e 5 soluções de por que você estuda inglês há anos e ainda não fala. Primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é que geralmente os alunos têm muito conteúdo e muita prática. Você é envolvido com gramática, exercícios de fill the gap, sabe aqueles exercícios que tu tem que preencher o espaço com a resposta correta? Além disso, tu é bombardeado com vocabulário e aquele vocabulário é sem contexto. Então tu tem muitas palavras soltas, muitos exercícios de fill the gap e muita gramática, muita explicação gramatical de infinitivo, substantivo e outros termos que a última vez que tu ouviu isso foi quando tu estava no ensino médio. Por conta disso, há também pouca conversação. E aí, no fim de tudo, tem aquele eu sei, mas eu não consigo falar. Então, tu sabe muitas coisas sobre o idioma, mas não consegue falar o idioma. Além disso, tu também tem medo de errar. Isso acontece com quase todos os alunos que eu já dei aula. Aconteceu e acontece com quase todos os alunos. Porque eles pensam que meu inglês não está bom ainda. Eu preciso estudar mais antes de falar. Então a gente fica esperando o momento certo para usar o inglês, enquanto na realidade a gente deveria estar usando o inglês para ficar pronto. Então não espere ficar pronto para usar o inglês. Use o inglês para ficar pronto. E às vezes a gente vai no caminho inverso. Isso é uma coisa que atrapalha a maioria das pessoas e faz com que a gente não consiga evoluir no idioma. Então, se eu pudesse dar uma sugestão que vai tirar tudo o nível que tu tá hoje para o nível que tu quer ficar, seja cara de pau. Quanto mais a gente se expor ao idioma e entrar em situações onde a gente precisa usar o idioma no nosso trabalho ou nossa vida, melhor o nosso inglês vai ser. Além disso, é a questão do inglês descontextualizado. Estudar em escolas tradicionais, onde eles trazem lista de palavras, regras gramaticais isoladas, ou até frases artificiais que tu não vai usar na tua vida. Então, uma crítica que eu tenho quanto às escolas tradicionais é quando elas usam aqueles materiais que vêm de Cambridge, Evolve e etc., materiais que escolas grandes usam. Então, eu tenho lá um aluno de 35 anos que precisa responder e-mails para ontem, precisa entrar em reuniões no Google Meet para ontem, e o cara tá lendo um texto sobre o Ano Novo Chinês. Nada contra o Ano Novo Chinês, mas são informações de maneira geral, aquilo não vai agregar em nada, então ele vai sentir que ele está perdendo o tempo dele. Além disso, aquele assunto não vai ser interessante. Então vai ser muito difícil de deixar o aluno conectado com aquilo e fazer com que o inglês tenha sentido, né? Fazer com que aquilo seja próximo ao objetivo que ele está buscando. Então, isso fica muito distante. E aí acaba que a gente aprende para a prova, aprende para o teste de nivelamento, aprende porque o professor falou ali que era importante e vai ser cobrado no próximo texto e não para a vida, não para o uso. Então, acaba que esse inglês descontextualizado é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil. E esse é um dos motivos que a gente tem muitas escolas e poucas pessoas falando inglês. Além disso, um dos problemas maiores que a gente tem no inglês também é essa questão da tradução mental. É a questão de o aluno pensar na palavra que ele quer em português, aí depois ele traduz aquilo para o inglês, e aí sim ele fala. Então, nesse trajeto, a gente inclusive viu a palavra escrita na nossa mente, e ao ver a palavra escrita na nossa mente, a gente pronuncia ela incorretamente, porque a gente está pronunciando ela como a gente lê, e não como o som dela deveria ser. Então, essa ausência de ouvir muito o inglês, estar exposto muito ao idioma e repetir em voz alta, faz com que a gente seja muito apegado ao jeito que as coisas são escritas. E aí, por isso, então, quando a gente vai pronunciar, a gente acaba se abraçando no jeito que está escrito e acaba pronunciando incorretamente, porque a gente lembra do jeito que está escrito, não do jeito que é falado. Um exemplo disso é a palavra mar, que em inglês é sea. A pronúncia é sea. Só que talvez a gente viu muito mais vezes essa palavra escrita do que falada. E por conta disso, quando a gente vai pronunciar, a pessoa vai no que está escrito
na frente dela, então ela fala cia por algum motivo. E então isso é um resultado de ter lido muita palavra e ouvido pouco. E aí, por consequência, ter falado pouco também. E aí acaba que a gente fica lento, travado, cansativo e por algumas vezes até pronunciando errado, não sendo compreendido. Além disso, este talvez seja o maior erro de todos os meus alunos, de todos os alunos que eu já dei aula, de todos os alunos, de todas as pessoas que eu já vi estudando inglês, é a questão de ter o ciclo de aprender, não revisar, não usar, esquecer e ter que aprender de novo. E aí esse ciclo faz com que a gente seque gelo e a pessoa não saia do lugar, porque ela não criou um sistema para estudar inglês. Ela tem um objetivo, mas ela não tem um sistema. Então, o que diferencia as pessoas que falam inglês das pessoas que não falam inglês? As pessoas que falam inglês, elas criaram ou ainda têm um sistema de estudos e revisões e contato diário com o idioma. As pessoas que não falam, elas talvez tenham somente a aula que elas praticam, a aula que elas fazem como um momento de praticar inglês. E nos outros dias a vida dela não entra em contato com o inglês, ela não tem contato com o idioma e, portanto, ela não consegue revisar, não consegue usar e, portanto, ela acaba esquecendo. Então, uma coisa que diferencia as coisas que atingem os seus objetivos das pessoas que não atingem os seus objetivos são os sistemas. E aí, quando você quiser melhorar o seu inglês, tu vai precisar ter um sistema com que tu revise esse vocabulário com frequência. Eu sei que é chato, faz parte, mas todos os objetivos que a gente tem na vida, eles demandam consistência. Então, por isso que a gente precisa ter contato com o idioma diário. E aí, obviamente, quando a gente não tem isso, a gente precisa aprender novamente. Para finalizar os problemas, tanto com a pessoa que tem um professor, quanto a pessoa que não tem um professor, às vezes o professor, por falta de capacidade, não dá o feedback necessário e a pessoa que não tem o professor, ela não tem o feedback, de nenhuma maneira. Então, ela vai falar ou escrever, ela não sabe se está certo e ela vai acabar repetindo o erro. E esse erro vira um hábito. Um exemplo disso é quando a gente tem muitos alunos que executam o have a car in front of my house. No sentido de tem um carro na frente da minha casa, usando o have como ter. Quando o correto seria there is. There is a car in front of my house. Esse é só um exemplo. Mas o jeito correto seria o there is. Por conta do português e do erro que eu comentei ali em cima, de traduzir tudo do português para o inglês, a gente acaba usando o have. E aí, então, a gente fala, não sabe se está certo e acaba repetindo o erro. Além de ser uma coisa difícil de ajustar, porque demanda um pouco mais de contato com o idioma, eu preciso de um feedback para eu saber que eu estou errado para eu poder corrigir. Como eu faço para solucionar esses problemas? A primeira coisa é usar vocabulário útil relacionado ao teu trabalho. Então, buscar as expressões e as coisas que são usadas no ambiente que tu trabalha, consumir conteúdos e listening, e conteúdos de áudio de assuntos que te interessem. Talvez tu trabalhe numa empresa do varejo, conteúdos de e-commerce, e a gente tem alguns exemplos aqui, como o Gary Vee e o Alex Hormozi, que são conteúdos sobre e-commerce que tem no YouTube. E aí sim a gente teria um contexto real. Então, eu vou ter o vocabulário útil, que é útil para o meu trabalho, eu vou estar fazendo listening sobre aquele conteúdo, então, à medida que eu vou me adaptando mais com aquele vocabulário que é mais familiar, porque aquele conteúdo que eu estou consumindo é relacionado ao meu trabalho, o inglês vai ficando mais fácil, porque eles estão usando a palavra retail, que é varejo em inglês, eu já sei essa palavra. Aí eles estão usando a palavra profit, que é lucro, e eu já sei essa palavra. Então eles estão usando muitas palavras que eu já conheço e sobram poucas palavras novas. E aí acaba com que, com esse contexto real, eu consigo aprender mais e obviamente, por consequência, usar esse idioma também, que é o inglês, com conversação em alguma aula que eu participe, ou até mesmo nas atividades do meu trabalho. Então, se eu escrever em inglês todos os dias, se eu tiver uma to-do list,
como eu tenho aqui, a gente pega um caderninho desse aqui, uma caneta como essa daqui, e a gente escreve todas as atividades que a gente tem que fazer no dia, ou até finalizar o dia escrevendo as atividades que a gente precisa fazer no próximo dia em inglês, é uma maneira de praticar. Como é que eu faço para conversar? Lendo em voz alta, texto, material da tua escola de inglês, coisas que tu possa ler em voz alta ou até música ajudam com que a gente converse e fale em inglês. Ainda assim a conversação. A gente está colocando o idioma para fora, a gente está utilizando os músculos do nosso rosto para pronunciar aquelas palavras. Isso ainda assim é conversação. O terceiro item seria receber feedback. O professor vai ter essa missão e quem não tem professor vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vai ter que buscar essa informação depois na internet. Mas o professor vai identificar aqueles erros e a gente vai corrigir no momento correto e a gente vai conseguir notar se o aluno evolui ou não a partir daquelas correções. Obviamente que o aluno tem a missão dele, que é cometer o erro, o professor apontar onde o erro ocorreu, a forma certa de responder aquela frase, e aí a gente conta que o aluno faça o item número 4, que é revisão, para garantir que o aluno tenha repetição daquele conteúdo, que ele consiga memorizar, que ele consiga internalizar aquela informação, e aí sim aquilo vira um vocabulário ativo, onde ele usa, porque o cérebro dele entendeu que aquele conteúdo é importante. E aí a gente teria sim um ciclo de aprender, usar, corrigir, revisar, usar novamente. Quando a gente faz esse ciclo completo, o nosso cérebro entende essas informações que a gente está tendo aqui, elas são importantes e eu preciso memorizar elas. E, portanto, a gente acaba usando, relembrando e não esquecendo. Elas vão para a nossa memória de longo prazo e acaba que essas informações são consolidadas no nosso cérebro e a gente consegue focar em outras palavras, outro vocabulário, outros assuntos e assim constantemente. Dito isso, o objetivo geral não é saber inglês. Não adianta eu saber vocabulário, listening, exercício de gramática, fill the gaps ou completar o espaço com a resposta correta. É eu conseguir usar o inglês no meu dia a dia. Então, hoje o que a gente tem são muitos alunos que sabem muito vocabulário, sabem muita gramática, sabem muitas estruturas, eles entendem como o inglês funciona, só que na hora de a gente colocar em prática, há uma ausência de cara de pau, que é muito importante, de se expor e me dá aqui deixa eu participar dessa reunião, me dá aqui, me coloca em contato com essa pessoa, deixa que eu falo mesmo com erros. Então, é importante ter essa noção de que mesmo com erros, nós estamos evoluindo. Então, para o teu inglês sair do nível A para o nível B, nós precisamos estar em contato com o idioma com frequência e estar exposto em situações onde eu precise usar o meu inglês. Se tu quer estar exposto em situações onde tu vai usar o teu inglês, aqui na descrição nós temos a solução para 2 problemas. Número 1, feedback. Então a gente pode ter aulas contigo de conversação e a gente pode, nós os professores aqui da Academia do Inglês, podemos te dar esse feedback que tu precisa para que tu consiga corrigir os teus erros e aí assim tu entra num ciclo de errar, corrigir, acertar. E também a nossa ferramenta Revise, onde tu consegue revisar vocabulário com frequência de uma maneira muito suave, divertida e cientificamente provada. Então, acesse os links da descrição ou o primeiro comentário fixado para saber mais sobre a Academia do Inglês e sobre a ferramenta Revise. Eu sou o Teacher Sigô, um dos professores e fundadores aqui da Academia do Inglês. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se você quer mais vídeos como esse que ajudam muitas pessoas a avançar no inglês delas, deixe o seu comentário, deixe o seu like, mande esse vídeo para algum amigo e a gente se vê na próxima. Valeu!